Bom, pessoal, essa daqui é a nova interface do sistema Telerádio, né, que a gente agora está denominando como WBS Rádio, para exatamente criar esse conceito de família, né, o WBS e os demais subsistemas. Aqui no sistema, a gente oferece as opções de alternância entre os demais através do menu aqui, né, então eu consigo, por exemplo, abrir o WBS Exame, o WBS Report e o REC através dessa opção aqui do menu superior. Caso o médico ele possua mais de um vínculo em mais de uma instituição, ele consegue agora visualizar através daqui de cima. Não é necessário ele sair de uma instituição para ir para outra instituição, visualizar os exames dessa outra instituição, ele consegue fazer tudo sem sair da tela. A partir daqui, o médico ele consegue realizar a busca. Então, existem aqui algumas buscas onde eu posso definir alguns filtros. Um detalhe importante é, existe um novo conceito no sistema onde a recepção ela consegue vincular um exame a um médico específico. Caso a recepção faça esse tipo de operação, defina qual é o médico que vai realizar aquele exame, apenas será apresentado os exames que estão vinculados àquele médico. Tá? O oposto, no caso, por exemplo, se eu sou o Dr. X e a recepção definiu que aquele paciente vai ser realizado o laudo por Dr. Y, eu não consigo visualizar esse estudo através do meu filtro de busca. Tá? Então a gente fez esse tipo de controle de limitação, certo? Através daqui então, eu consigo executar a minha busca. Tem alguns outros filtros aqui padrões para poder facilitar, desde a opção também de limpar, né, onde eu reseto todo esse filtro aqui e coloco apenas como data atual. É apresentado então aqui embaixo os meus exames. Só para mostrar um pouco sobre a legenda do que aparece aqui. Primeiro, eu tenho aqui a prioridade que foi definida do meu exame. O sistema então apresenta esse quadrado aqui e essa prioridade quem define é a própria recepção. Eu consigo ver se esse laudo foi ou não iniciado por algum outro médico, lembrando que apenas um único médico ele consegue fazer a realização desse laudo, tá? Eu consigo ver se ele possui ou não indicação clínica e se ele possui algum tipo de arquivo anexo. Um outro detalhe que eu vejo aqui é quem é o médico que está associado a esse exame. Então, nesse caso aqui, apresenta apenas o meu nome. Caso ele não tenha nenhum médico associado, é indicado aqui com ícone vermelho, sem médico. Essa segunda opção aqui, ele indica que existem exames anteriores. Existem alguns outros estudos que têm esse mesmo paciente ID. Então, caso eu deseje filtrar apenas pelo meu paciente ID por datas anteriores, então eu posso clicar aqui nessa opção e ele vai refazer a minha busca somente dando foco, dando ênfase nesse paciente. Logo em seguida aqui apresenta algumas outras informações a mais e aqui ao lado eu tenho se já existe laudo para esse estudo, tá? Então aqui é uma informação relacionada apenas a esse estudo. E na segunda coluna aqui, ele apresenta se eu tenho laudos anteriores. Então, nesse estudo aqui, por exemplo, do S-teste exame, ultrassom, né, de exame, ele tem um laudo anterior, ou seja, vinculado a algum outro exame que o paciente tenha feito na minha instituição. Com todas as informações aqui apresentadas, eu posso também selecionar aqui as minhas opções aqui do lado esquerdo e ele me habilita aqui a possibilidade de visualizar todos esses pacientes através do visualizador que a gente utiliza, que é o Wizes, ou de usar o Download Manager para realizar o download de todos esses exames. Então, eu marcando essa opção e clicando aqui em baixar selecionado, ele vai abrir aquela outra solução que é o Download Manager, onde ele começa a fazer o download dos exames e baixar para a minha máquina para que eu possa importar pelo Osiris ou para qualquer outro visualizador que o médico opte por utilizar. Com isso aqui, com essas informações então, eu posso clicar no meu paciente. O que acontece agora? O sistema ele abre em forma de abas. Então eu posso clicar em mais de um paciente e alternar esses exames entre essas abas. Vou selecionar aqui o meu primeiro paciente que já tinha um laudo iniciado. O que acontece? A gente disponibilizou os recursos do paciente, tudo numa única tela, de forma simples e direta. Aqui do lado esquerdo a gente tem a indicação clínica fixa. Caso o paciente tenha, caso contrário, essa opção aqui não é visível, não é disponibilizado.
eu consigo visualizar as minhas fórmulas. Então, a partir daqui eu consigo trazer as fórmulas ou selecionar uma fórmula de forma direta. A gente habilitou um outro recurso, que seria essa daqui de filtrar fórmula. O meu paciente é um exame do coração, então eu posso clicar aqui e fechar, e o sistema automaticamente vai trazer esse meu texto para o meu laudo. Então, é um outro recurso também que a gente trouxe, a possibilidade de filtrar. Caso o médico tenha mais de uma fórmula, isso realmente simplifica o caminho dele e auxilia nesse processo de buscar a fórmula para trazer para o laudo. Aqui abaixo eu tenho os meus documentos anexos, onde eu posso baixar esse documento ou pré-visualizar, dependendo do tipo de anexo que tenha sido lançado junto ao paciente. Essa prévia daqui ela acontece apenas em imagens e arquivos do tipo PDF. Então o médico ele não precisa baixar o arquivo para poder visualizar o conteúdo dele. Tá? Isso é um outro recurso também que a gente desenvolveu para facilitar essa visualização dos documentos anexos. Na tela aqui do laudo, eu tenho a parte do paciente, as informações do paciente e qual é a instituição a qual eu estou realizando esse laudo. Lembrem que eu posso agora mudar a minha instituição e visualizar mais de um estudo de instituições diferentes sem precisar fechar sem precisar sair de uma tela para outra, certo? Eu digo qual é o procedimento que eu estou realizando, eu posso apagar o conteúdo e utilizar alguns títulos padrões que eu já possa ter pré-cadastrado no meu sistema, dependendo do tipo de exame que eu tenha. A gente criou também um conceito de tabela de preço. A proposta dessa parte aqui de tabela é que eu consiga montar uma tabela, por exemplo, digamos que eu tenho uma tabela de preço diferenciado para o raio-x de tórax e o raio-x de abdômen. Então, se eu tiver tabelas de preço diferentes para cada tipo de exame, eu consigo agora construir uma tabela de preço, cada um com preço definido conforme o tipo de exame, conforme o tipo de modalidade, conforme algum tipo de texto que venha no meu procedimento. Então, digamos que para o meu joelho, o médico ele cobra da instituição um valor X e para o abdômen, o raio-x do abdômen, ele cobra um outro valor específico. Tá? Então é possível ele montar essa tabela de preço conforme o tipo de exame que está sendo realizado. Aqui abaixo eu tenho um conteúdo do meu laudo e logo aqui no final eu tenho as minhas opções. O sistema, ele, desde a versão anterior, ele já vem salvando esse laudo automaticamente a cada 5 segundos. Então a gente criou esse tipo de recurso para evitar que o médico ele perca essas informações do laudo. O fluxo, então, para poder finalizar, ele se mantém o mesmo. Eu tenho a opção de salvar, cancelar, onde ele limpa todo o meu conteúdo, salvar e assinar, salvar e solicitar uma segunda opinião, então, que é um fluxo comum em algumas instituições. Eu posso transformar esse meu laudo em um laudo padrão e, por último, aqui realizar o bloqueio. Logo mais a gente vai apresentar essas outras funcionalidades. Bom, algumas outras funções que eu tenho agora é a parte de visualizador DICOM. Nessa opção aqui, ao clicar, o meu sistema ele vai abrir o ISIS. Eu posso, caso eu esteja utilizando o sistema operacional macOS, esteja utilizando um MacBook para realizar, esses laudos, essa opção ela fica habilitada. Então, eu posso utilizar aqui o visualizador Osiris ou Horus também, que é um outro visualizador equivalente ao Osiris. Eu posso usar o meu visualizador web, lembrando que ele não é indicado para realizar a parte de exames, ele é somente realmente um visualizador de imagens, bem simples, com alguns poucos recursos. Então, não é indicado para realizar a parte de laudos. Eu posso compartilhar esse meu estudo com outros médicos, transformar esse estudo em um caso, e logo mais eu vou apresentar para vocês qual é a ideia do compartilhar como caso. Posso visualizar os meus laudos anteriores, onde eu posso ver apenas o meu conteúdo do que foi feito. Posso remover esse laudo anterior, realizar o download ou enviar por e-mail esse laudo. E por último aqui eu posso copiar o conteúdo desse laudo para esse novo laudo aqui. Então ele simplesmente vai pegar o texto que foi lançado nesse laudo e trazer aqui para a minha tela, acrescentar no caso ao meu texto aqui do meu laudo. O novo conceito que a gente criou agora é que eu consigo acompanhar todo o histórico, exatamente quando foi que ocorreu cada um dos passos de um determinado laudo. Então, eu tenho aqui o laudo iniciado, o laudo quando ele foi finalizado e quando ele foi emitido, ou seja, enviado por e-mail para o meu paciente. A mesma coisa aqui abaixo, e essas informações já são desse novo laudo aqui que eu estou realizando nesse instante.
Então o sistema, a gente tentou centralizar ao máximo essas informações numa única tela, e aí o médico ele pode alternar entre as telas, né? Entre os exames que eu estou realizando, eu posso fechar aqui. A gente limitou a quantidade máxima aqui a 10, a gente limitou aqui a possibilitar ao usuário abrir no máximo 10 tabs, né? Então 10 opções como essas aqui, com todos os estudos aqui, para que ele possa realizar de forma simultânea. Essa daqui, no caso, é a nova tela do sistema. Um outro recurso interessante que a gente habilitou agora foi a parte de tecla de atalho. Então, eu posso aqui clicar e aprender um pouco mais sobre essas teclas. Caso o usuário ele pressione, por exemplo, Ctrl H, o meu sistema automaticamente filtra os exames de hoje, de ontem, e aí esse tipo de recurso pode ser interessante para evitar que seja utilizado o mouse. Ele facilita muito esse tipo de interação com a ferramenta. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele aparece aqui, ó, Ctrl 1. Ele sempre vai dando essas opções aqui de ajuda. Então, eu posso alternar aqui usando Ctrl B, Ctrl 1, apenas com a tecla de atalho, sem necessitar o uso do mouse, tá? Para a parte de filtrar fórmula, eu tenho Ctrl Shift F, então Ctrl Shift F, ele já me traz aqui quais são as opções. Eu posso usar o meu cursor, as minhas setas, para poder selecionar qual é a fórmula que eu quero trabalhar. E a ideia, a principal proposta desse tipo de recurso é que o médico ele não precise ficar usando o mouse, ele consiga realizar essas buscas aqui somente utilizando o teclado, certo? Bom, com todas as informações aqui apresentadas, essa daqui é o fluxo para realizar para fazer a realização do laudo.